Presidente da Assembleia Geral e, simultaneamente, Presidente da Comissão Organizadora destas comemorações dos 125 anos desta Associação, convidou-me para integrar a Comissão Executiva destas comemorações, atribuindo-me a missão de vos apresentar uma retrospectiva do historial da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Real Cruz Verde. Sendo um dos associados que fazem parte desta família dos voluntários da Cruz Verde, aceitei com muita honra este convite. As associações precisam que os seus associados participem, acompanhem, ajudem os órgãos sociais no desenvolvimento das diversas iniciativas em prol da manutenção do Corpo de Bombeiros. Assim, agradeço este convite, porque me vai permitir servir, mais uma vez, a nossa associação, agora na minha qualidade de sócio, realçando a importância da participação ativa de todos os associados na vida da Cruz Verde. Os sócios efetivos, os sócios ativos, que são os nossos bombeiros, os sócios beneméritos e sócios honorários, são os únicos detentores legais da Associação e, para além dos seus direitos, todos têm o dever de a servir, concorrendo para a sua sustentação, prosperidade e desenvolvimento, empregando para isso o seu tempo, a sua intervenção, a sua contribuição, mas, sobretudo, toda a sua determinação e vontade. E porque os associados e os voluntários com farda e sem farda são o pilar da sustentabilidade da Associação, na apresentação desta retrospectiva histórica, irei destacar a sua importância ao longo destes 125 anos, lembrando aqueles que deram rosto aos factos que serão apresentados. E porque hoje, dia 5 de dezembro, por feliz coincidência, também o Dia Internacional do Voluntariado, instituído há 25 anos pela Organização das Nações Unidas, esta apresentação terá um duplo significado: comemorar os 125 anos da Associação e comemorar este dia que incentiva, valoriza e dignifica todos os voluntários que, no mundo, ajudam o próximo, assumindo-se assim o voluntariado como um verdadeiro ato de cidadania e de humanidade. Passamos agora ao tempo em que esta associação estava à espera de acontecer. Historicamente, as associações nasceram da vontade de grupos de cidadãos em se reunirem com finalidades definidas. As primeiras tiveram, sobretudo, um caráter solidário e de socorro. Nasceram da vontade responsável e autónoma de homens livres que se comprometeram uns com os outros na persecução de objetivos definidos. Organizaram-se segundo os princípios da igualdade de direitos e deveres e também do exercício democrático. Constituíram-se como verdadeiras escolas de cidadania e de voluntariado. A gênese do associativismo associativo ocorreu em 1834 e surge a partir de movimentos de cidadãos que estavam alicerçados no voluntariado e deram origem a diversos tipos de associativismo. Este movimento surge da forte influência de valores ancorados nos princípios da Revolução Industrial Inglesa e da Revolução Francesa. Valores como a solidariedade, a fraternidade, a independência e a autonomia, a democracia, a cidadania e o trabalho voluntário vão estar presentes na vida associativa. Em 1868, assiste-se ao nascimento do associativismo na atividade dos bombeiros. Pela primeira vez, são fundadas as primeiras associações humanitárias, com corpos de bombeiros constituídas por homens voluntários, os bombeiros com farda e sem farda. Com esta inovação, procurou-se terminar com as dificuldades de funcionamento e com a falta de recursos humanos, financeiros, logísticos e de comando, que era uma característica dos serviços existentes de combate a incêndios, os quais eram organizados principalmente pelos municípios. Estas deficiências punham muitas vezes em perigo as populações pela falta de qualidade de auxílio ou pela pouca prontidão dos serviços prestados. Anterior ao movimento associativo, que vai acontecer por todo o país, consta-se que em Vila Real, em 1856, houve um grupo de cidadãos para acudir aos incêndios. No entanto, só em 1864 surge a aprovação de um regulamento que transforma este grupo na Companhia de Bombeiros Municipais. Conforme as suas conlegendas à data, também esta Companhia Municipal de Bombeiros vai apresentar muitas deficiências, que passam pelos bombeiros municipais não comparecerem às intimações feitas pelo comandante, nem comparecerem aos incêndios. E com isto, passamos ao tempo da fundação, do compromisso, da resiliência e da tenacidade. Serão 15 anos, de 1890 a 1905. É neste quadro que, em 27 de março de 1890, o Presidente da Câmara Municipal, Avelino Patena, propõe a demissão de vários bombeiros municipais, dado que era lastimável. Vamos procurar resolver este problema, procurando a solução no movimento associativo de bombeiros voluntários. Este era um movimento cívico que ia ganhando força em várias localidades e Vila Real entra na vanguarda das que apostam no voluntariado. Em 15 de maio de 1890,
é nomeado o primeiro Corpo de Bombeiros Voluntários, sendo comandante Avelino Patena, o segundo comandante o engenheiro António Gomes Névoa e o ajudante o professor Jaime Coelho. Em 1 de dezembro de 1890 foram aprovados os Estatutos em Assembleia Geral, tendo sido assinados pelos 38 fundadores, cujos nomes se encontram na placa aqui no salão. Foram aprovados em Assembleia Geral. A esses juntaram-se outros que juntos prefizeram os 80 bombeiros que se apresentaram à cidade no 1º de janeiro de 1891, data que ficou a ser considerada como o dia de aniversário da Associação. Neste mesmo mês de janeiro de 1891, a Câmara extingue o Serviço Municipal de Incêndios. É então assinado um contrato com a Câmara, a qual fica obrigada a ceder à referida corporação todo o material e a verba votada no orçamento, devendo a corporação ser obrigada a ficar com, pelo menos, 20 indivíduos dos bombeiros municipais a quem pagará com as verbas atribuídas pela Câmara. Em fevereiro de 1891, entra em vigor um contrato celebrado entre a Câmara Municipal e a Corporação dos Bombeiros Voluntários de Vila Real, pelo que ficou incluída de todo o Serviço de Incêndios. Avelino Patena tinha sido responsável pela aquisição de todo o material da Corporação. Todo o material de incêndios, fardamentos e ainda o carro-bomba, que aqui presentes neste salão, e o carro de ferramentas. Todas estas despesas de elevado valor foram pagas adiantadamente por Avelino Patena, ficando resolvido ser pago metade pelo cofre da Câmara e o restante por subscrição pública. Devido à dissolução da Câmara em 12 de maio de 1891, nunca viria a receber tal dinheiro, que tinha adiantado e que era uma parte significativa da sua fortuna. Em 1894, Avelino Patena, António Gomes Névoa, Jaime de Jesus Coelho, deixa a Corporação de Bombeiros Voluntários, um por motivos de ir para São Tomé, outro para ir trabalhar para Lisboa e o último por motivos profissionais. O comandante Avelino Patena voltará a Vila Real em 1900, participando nas celebrações do 10º aniversário da Fundação, regressando novamente a São Tomé, onde, devido ao seu caráter empreendedor, faz novamente fortuna. Em 1932, a Câmara delibera dar o nome de Avelino Patena à travessa onde morou. Em 1 de janeiro de 1941, no 50º aniversário da fundação da Corporação de Bombeiros Voluntários, é colocada uma placa evocativa na sua casa. A saída do comandante Avelino Patena vai originar que nos próximos 2 anos o comando seja assumido interinamente. Entretanto, o financiamento devido à associação pelo município e que previa pagar, entre outras, as despesas com os salários dos antigos bombeiros municipais, nem sempre é pago. Estes, que agora integram o Corpo de Bombeiros Voluntários, mas que são remunerados, vão mantendo acesa uma corrente contrária ao voluntariado e pressionam o município para regressarem à dependência de uma companhia de bombeiros municipal. Avelino Patena era um comandante carismático e a quem todos tratavam com dedicação, amizade e respeito. Era um agregador de vontades e a sua ausência fez-se sentir imenso. Durante os 2 anos seguintes, de 1894 a 1896, a dificuldade do comando interino em não conseguir unir as diferentes correntes que emergiam fragilizaram a Associação e o seu Corpo de Bombeiros, o que levou a que, em 1896, surja na Associação um movimento antagónico que levou a uma fratura. À fratura da estrutura associativa responde o vice-presidente João Batista Vaz de Carvalho, o qual assume a presidência da Associação e o comando da Corporação, juntamente com os diretores e com o Corpo de Voluntários, que tomaram a sua posição, assume o compromisso de honrar os fundadores da Associação, contribuindo para uma união de vontades e tomando a defesa do movimento associativo dos bombeiros voluntários. Os comandantes que lhe sucederam, Manuel Teixeira de Aguiar, Dr. Augusto Rua, assumem também este compromisso, demonstrando uma capacidade de resiliência e de tenacidade que vão levar ao sucesso do associativismo dos bombeiros voluntários. Estes 3 comandantes, que exerceram os seus mandatos em momentos de grande pressão, deixaram escrito no ADN da Associação uma matriz de forte capacidade de resistência, de vontade, de motivação, de propósito em vencer em situações adversas, numa vontade intrínseca de liberdade, de autonomia, de independência e dedicação única ao associativismo, ao voluntariado e à causa humanitária. Entramos agora no tempo da afirmação desta associação, o tempo da organização, das infraestruturas e do apoio à saúde. Serão 35 anos que decorrerão de 1905 a 1940. O movimento associativo dos bombeiros voluntários vai afirmar-se ao longo do mandato de Adelino Samardã. Estamos no advento da República.
vive-se um ambiente de comunhão perfeita entre os ideais do movimento associativo com os princípios e valores da República. Muitos dos elementos dos órgãos sociais, comando, associados e bombeiros, integram as fileiras do republicanismo. A Associação é um verdadeiro centro republicano. Há 24 anos vai cumprir-se quando se está a viver tempos de enormes mudanças. Durante este mandato, acontece o regicídio em 1908, a implantação da República em 1910, a Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, as tentativas de sublevação monárquicas e de contra-revolução da monarquia do Norte, a epidemia pneumónica em 1918, a atribuição de condecorações pelos serviços prestados ao país e à população, durante o período revolucionário posterior a 1910. É reconhecida a importância dos bombeiros durante a pneumónica em 1918. É assinalado pela primeira vez o Dia do Bombeiro, em 18 de agosto de 1923. Já após a morte de Adelino Samardã, em 5 de fevereiro de 1929, é fundada a Liga dos Bombeiros Portugueses, em 18 de agosto de 1930, sendo que o seu papel irá ser importantíssimo para se poderem reivindicar com maior eficiência do Estado Novo os apoios de que necessitavam os bombeiros voluntários. É neste ambiente complexo de imensas mudanças políticas, económicas e sociais, em que subsiste uma grave crise económica, que Adelino Samardã acrescenta à matriz genética da Associação a capacidade empreendedora. Do seu mandato, ficará a organização do Corpo de Bombeiros, preparando-o para as novas missões, mas, sobretudo, a construção deste quartel, que veio a concretizar-se em ato solene no lançamento da primeira pedra em 1915. Em 1918 é colocada a última pedra, consumando-se a inauguração em 1 de janeiro de 1923. Para a construção de tão grande empreendimento foi determinante a vontade, o empenho e o esforço do comandante Adelino Samardã, louvado em 1916, mas também do presidente da direção, Albano Silva, o qual assume a realização do empreendimento. A construção do edifício acontece enquanto decorria a Primeira Guerra Mundial. Este foi um tempo extremamente difícil, que levou à necessidade de se recorrer ao empréstimo, à emissão de obrigações e à angariação de fundos junto de méritos. Adelino Samardã foi uma figura de enorme prestígio e elevado mérito. Dedicava à Associação um grande amor e os seus bombeiros tinham por ele um grande respeito e afeição. Foram muitas as manifestações de apreço e reconhecimento a Adelino Samardã. É quando do seu falecimento, os seus bombeiros voluntários sentiram a perda da figura paternal e bondosa do seu comandante e deram provas da sua dedicação na grandiosa manifestação de pesar que acompanhou o cortejo fúnebre. Também o comandante Albano Silva evidenciou os seus excepcionais serviços prestados à Associação, o dinamismo de Albano Silva, a sua honesta e zelosa administração de fundos da direção, em benefício da construção do quartel, levou a que, em 1922, fosse louvado e reconhecido como sócio benemérito. Em 16 de dezembro de 1939 foi dado ao quartel sede da Associação a designação Quartel Albano Silva. Mais tarde, em homenagem póstuma, a 18 de agosto de 1940, foi descerrado do seu nome na frontaria deste quartel. Com a construção do quartel concluída, foi possível começar a pensar noutras missões e noutros meios. Ainda no tempo do comandante Adelino Samardã, é realizada uma campanha de angariação de fundos para a aquisição do emblemático pronto-socorro com o nome Aleu, de marca Dodge, cujo batismo ocorreu 2 meses após o seu falecimento. Comungando do mesmo espírito de dádiva, de dedicação e de voluntariado, hoje, o atual adjunto de comando Manuel Joaquim Rodrigues de Carvalho e o bombeiro Fernando Manuel dos Santos Mota merecem aqui uma palavra de louvor pelo trabalho que têm desenvolvido nos últimos anos, em conjunto com uma série de outros bombeiros, colaboradores, amigos e empresas, na recuperação e restauro do património da Associação, em especial na recuperação dos equipamentos e no pronto-socorro ao Aleu, que é um símbolo desta nossa Associação. Outra missão prioritária que se colocava era a do apoio à saúde. Apesar da existência do Serviço de Saúde já ser uma realidade, só a partir de 1920 se vai estruturar este serviço criando-se um quadro de saúde. A pneumónica de 1918 ainda estava presente na memória de todos e percebeu-se da urgência em criar um quadro de saúde. O primeiro a ser criado foi o Estrela Vermelha, em 1920. Em sua substituição, em 1928, é criado o quadro de saúde de Cruz Verde. Logo após este momento, decidiu-se avançar com a aquisição da Automaca. Automaca era o nome que se designavam as ambulâncias.
Adquire-se a automaca Maria Alice em 1931. Albano Silva irá manter-se no comando até 34, momento em que foi criado um posto médico, começando-se a partir daí a prestar apoio aos bombeiros, familiares e associados. Este movimento de apoio à saúde leva a que, em 1934, assuma o comando da corporação o Dr. Mário Vilar Correia Figueiredo, confirmando assim a importância dada ao serviço de saúde ambulatório. É neste mandato que Francisco Lameirão assume a presidência desta direção e, com ele e com a sua família, assume o patrocínio da associação. Esta família irá tornar-se a principal benemérita, sendo que um dos símbolos da sua ação foi a oferta de pronto-socorro Francisco Lameirão. Em finais de 1940, estamos a celebrar o cinquentenário e César Pinto assume o comando. Com ele, irá entrar-se numa nova fase da associação. Durante o mandato de César Pinto, irão trabalhar com ele vários presidentes da direção, os quais irão trazer para os órgãos sociais elementos que serão marcantes na vida associativa durante muitos anos. Dos elementos diretivos que antecederam e depois acompanharam o mandato de César Pinto, destacam-se duas figuras, Domingos José Ribeiro e Rodrigo Pereira Botelho de Araújo, o nosso Sr. Rodriguinho. A Domingos Ribeiro se deve à organização administrativa da associação. O zelo, o empenho e a dedicação colocado em tudo que fazia permitiu que, durante muitos anos, fosse um suporte fundamental da estrutura associativa. Domingos Ribeiro haveria de ser distinguido pelo seu mérito com a atribuição do seu nome à sala da direção. Quanto a Rodrigo Botelho Pereira de Araújo, serviu à associação durante 68 anos. A partir de 1937, integra a Comissão de Festas e, posteriormente, a Gerência da Organização de Bombeiros Voluntários. Seu, em 2005, era Presidente do Conselho Geral. O Sr. Rodriguinho foi um homem extraordinário, que será eternamente lembrado e reconhecido pela Associação. Outra figura de destaque pela sua ação, tempo de serviço e mérito, foi o diretor Rodrigo Félix, Nogueira de Carvalho, que surge alguns anos mais tarde. Começou por ser secretário. Já em 1975, assume a presidência da direção e, a quando do seu falecimento, era presidente da Assembleia Geral. Foi um dos fundadores da Federação dos Bombeiros do Distrito de Real, criada em 15 de setembro de 1978, sendo eleito o seu primeiro presidente da direção, cargo que manteve durante vários mandatos. Estes diretores souberam cativar outros elementos, dos quais se recordam Luís Maria Fernandes Falseira e José Vieira Pinto Claro, que exerceram funções na direção, fazendo parte desta equipa que, durante muitos anos, com muito mérito e dedicação, contribuiu para o engrandecimento da associação. A esta equipa iria pertencer, anos mais tarde, António Cardoso da Mota, a quem foi atribuída a medalha de ouro de serviços distintos pela Liga dos Bombeiros Portugueses. Esta foi uma distinção por seus 25 anos de serviço distinto, que prestou enquanto diretor da associação, tendo desempenhado diversos cargos na direção, inclusive o de vice-presidente. António Cardoso da Mota é um rosto da Cruz Verde. Desde os 4 anos, pela mão do seu avô, assistiu a todos os acontecimentos mais relevantes, tendo participado em todos os momentos desta associação até à atualidade. Homem de consensos, dedicado e devotado aos bombeiros, teve sempre uma atuação serena. Foi um conselheiro, um amigo e uma referência das tradições dos bombeiros da Cruz Verde. Vindo também desse tempo, estávamos em 1988, o diretor José Manuel da Silva Leite assume funções de secretário durante alguns anos e continuará a pertencer aos órgãos sociais até que em 2010 será chamado a assumir o cargo de tesoureiro. Foi um mentor da campanha de restauro das viaturas antigas. O José Leite é um exemplo pela dedicação, trabalho, honestidade e mérito, já comprovado ao longo dos anos como profissional, como autarca e como diretor da nossa associação. Voltando ao mandato de César Pinto, este vai preocupar-se com a formação. A sua visão diz-lhe que para garantir a operacionalidade do Corpo de Bombeiros é fundamental apostar na formação do Corpo Ativo. O chefe Félix Carvalho foi escolhido para ser formador, porque era um homem de comportamento exemplar, com atividade permanente nos principais sinistros, com demonstração de capacidade de decisão, espírito de abnegação e sacrifício. Ao chefe Félix de Carvalho foram concedidos diversos louvores e condecorações, e a quando da construção da Casa-Escola foi-lhe dado o seu nome em homenagem à sua ação enquanto formador. Os comandantes Adelino Samardã, Albano Silva e César Pinto contribuíram de forma determinante para a sua formação
para o seu espírito e forma de servir do chefe Félix Carvalho. Também serviu de bússola à atuação deste chefe a Legenda do Bombeiro, documento com 10 mandamentos da autoria do comandante Álvaro Valente, dos Bombeiros Voluntários de Montijo, que em 1930 foi um dos impulsionadores da fundação da Liga dos Bombeiros Portugueses, a quem se deve também a autoria do lema Vida por Vida, adotado por todos os soldados da paz. Um grande discípulo de Félix de Carvalho foi o chefe Simão, que será sempre recordado como um dos nossos formadores mais completos. Cedo, porém, saiu de Vila Real. No entanto, quando regressava para passar uns dias, era no quartel, era nesta sua casa, como gostava de referir, que passava a maior parte do tempo. Com César Pinto, fazem-se investimentos na Escada Magiros, na Ambulância Pontiac, no Pronto Socorro Faro, na aquisição do primeiro jipe para combate a fogos. É criada a fanfarra que se apresenta no final do mandato deste comandante. Feliciano da Silva, Mário Mendes e Francisco Pereira se organizaram criando a fanfarra. A primeira apresentação pública seria no aniversário da Associação em janeiro de 1970. A este propósito, a de enaltecer e de louvar a dedicação do nosso bombeiro Aníbal Teixeira, aqui presente, pelos longos anos que prestou ao serviço da fanfarra. É também no mandato de César Pinto que se procura diversificar o apoio às zonas rurais, que à data estavam mais distantes da cidade. Assim, com o patrocínio deste comandante, é criada a secção de bombeiros voluntários de Vila Real Cruz Verde, em Justos. Estamos em plena Segunda Guerra Mundial, quando se realiza outro grande investimento no quartel, que foi a construção das escadas em cimento armado e da placa deste salão. Esta obra vai permitir que a Associação tenha agora melhores condições, se torne uma casa para muitos bombeiros, associados e suas famílias. O salão irá ter um papel preponderante na vida social, educativa e cultural da Associação e da própria cidade de Vila Real. Todos os investimentos realizados desde a fundação exigiram fontes de financiamento diversas. Organizaram-se saraus, espetáculos e campanhas de angariação de fundos, junto de amigos e beneméritos. Foi criada a Organização Bombeiros Voluntários, que continuou a organizar os tradicionais bailes de carnaval conhecidos por Carolina, organizava ainda o espetáculo comemorativo do aniversário e passou a efetuar a exploração do Teatro do Circo e do Teatro Avenida, cujos fundos revertiam inteiramente a favor dos cofres da Associação. A propósito dos espetáculos de aniversário e de outros, lembro aqui um dos espetáculos que ficou na memória de todos e que foi a representação da revista Aqui em Vila Real, da autoria de António Rodrigues Grande, que foi uma referência importante destes espetáculos. Foi senador, realizador e ator em muitos deles, tendo sido bombeiro da Associação, incorporado no mesmo ano do seu contemporâneo Félix Carvalho. Com o comandante António Jorge Barreiro Vaz, já em 71, vamos assistir à continuidade da formação e do investimento no serviço ambulatório. Estamos já na fase final da ditadura e o 25 de Abril vai trazer uma aposta forte no Serviço Nacional de Saúde. Em 1974 é criado aqui o posto de SNA, Serviço Nacional de Ambulâncias, que mais tarde dará origem ao posto de INEM. Em 1976, todos os cidadãos passam a ter acesso ao Serviço de Saúde Universal, geral e gratuito. Por este motivo, nessa época, surge uma grande necessidade de aquisição de ambulâncias. É neste momento que se inicia o transporte de doentes para o Porto, de forma sistemática e diária. A partir de 1974, o movimento associativo de vária índole, sofre um enorme incremento. A necessidade de instalações para fazer reuniões, até aí proibidas, faz com que o Salão Nobre assuma um papel preponderante no apoio a diversas iniciativas sociais, culturais, políticas, desportivas, educativas. Um ano antes, em 1973, surge o Polo Politécnico em Vila Real e, em dezembro de 1975, é utilizado o nosso salão para as primeiras aulas do Instituto Politécnico. Para além deste espaço do Salão Nobre, também outras várias salas serão utilizadas como espaço de sala de aula. Estamos, nesta época, também a viver um dos momentos mais vibrantes do circuito internacional de Vila Real. Este é um tempo de festa para a Associação que se transforma no centro operacional das corridas. As nossas salas irão servir para a reunião da organização, o salão para apoio logístico e para a sala de imprensa. O parque de viaturas ficava repleto com os carros de corrida. Também durante estes dias os bombeiros preparavam a sua intervenção e afinavam a sua operacionalidade. Entramos agora no tempo da coordenação operacional e da reestruturação administrativa. Este é um tempo de 29 anos que irá decorrer entre 1981 a 2010.
o qual, à imagem da maior parte dos seus antecessores, vem da estrutura diretiva da Associação. Este foi um desafio enorme para o Comandante Pinto. Apesar de conhecer bem a estrutura associativa, dado que era tesoureiro, era no campo operacional que tinha de encontrar uma equipa que o ajudasse a levar por diante a sua missão. Os graduados que possuía no quadro ativo eram um símbolo de competência e de operacionalidade. Esta era a equipa formada pelo chefe Félix. Esta era a herança que recebe e que tira o máximo proveito para se afirmar como líder e comandante. Chamou para a sua equipa o chefe António Rebelo, que irá passar a ser o seu ajudante. Assim, durante anos, o ajudante Rebelo servirá à Associação com dedicação, brio, empenho e determinação, supervisionando todos os serviços e tendo um papel importante de apoio de retaguarda. A proximidade da sua oficina com o nosso quartel foi um fator que lhe permitiu estar permanentemente ao serviço, podendo assim dar o apoio continuado a todas as ações e responder de pronto a todos os pedidos. A equipa de graduados era constituída pelo chefe Artur Costa, quarteleiro da Associação e homem polivalente que realizava todo tipo de serviços. Figura emblemática, o chefe Artur é uma referência desta associação, a qual lhe reconheceu o mérito propondo à Liga dos Bombeiros Portugueses a atribuição da maior condecoração à época, o Crachá de Ouro. O chefe Artur serviu à associação ao longo de 54 anos, traduzidos na sua coragem, abnegação, formação, dedicação e carisma. Foi um verdadeiro exemplo de uma vida dedicada por inteiro aos bombeiros e à sua causa. Desta equipa de elite fazia parte o chefe Francisco Barros, que foi responsável pela formação dos bombeiros. Foi quem sempre tocou a reunir, para que todos se unissem para o bem comum e para o engrandecimento da associação. O chefe Barros é uma figura muito considerada por todos. É um conciliador de vontades e de personalidades. Um homem de honra, de rigor e de disciplina. Todos que com ele convivem fazem-no com enorme respeito, amizade e consideração. O chefe Fernando Dias foi outro dos símbolos desta equipa de graduados, pela sua capacidade operacional, pela dedicação, por estar sempre presente quando a corporação dele precisava. Homem de bom trato, cordato, procurou ensinar e conduzir os mais novos segundo as regras de conduta apropriadas. Já no quadro de honra, acedeu ao convite de integrar a direção da associação, lugar que lhe granjeou também o reconhecimento de todos. A esta equipa de graduados e bombeiros pertenciam também tantos outros: o chefe José Aguiar, o bombeiro Roquete, o bombeiro Vitorino Medeiros, o bombeiro Mário Moreira, o 22, o bombeiro David Guedes, o bombeiro Aníbal Teixeira e tantos outros que se operaram no voluntariado ao serviço da associação. Na atualidade, também se deixa aqui uma nota de louvor ao subchefe Fernando Veiga e ao bombeiro de segunda classe, o parente, pela quantidade de bons e efetivos serviços prestados como voluntários nos últimos 5 anos e que são um exemplo de dedicação a esta casa e à causa humanitária. O chefe Carlos Santos, que é já um discípulo de chefes que foram formados por Félix Carvalho, é também uma referência, na atualidade, de dedicação, de responsabilidade, de abnegação e um exemplo de longevidade ao serviço da corporação. Ainda no tempo do Comandante Pinto, a Corporação de Bombeiros teve ao seu serviço durante 19 anos e até ao seu falecimento como capelão da Corporação, o Reverendíssimo Monsenhor João Gonçalves Costa. Também, ao longo de muitos anos, os párocos da freguesia da Paróquia de São Pedro têm colaborado com a Associação. Em tempos mais recentes, foi o Padre Manuel Linda, atual Bispo das Forças Armadas, que exerceu as funções de Conselheiro da Corporação. Nos últimos anos, tem sido o Reverendíssimo Dom Amando Tomás, Bispo de Vila Real, a dar-nos a honra de nos guiar, presidindo também a missa de aniversário da Associação, que também, por feliz coincidência, é o Dia Mundial da Paz, sendo os nossos voluntários nesse dia os soldados da paz que são lembrados e abençoados. Cedo se reconheceu que a capacidade de liderança do Comandante José Pinto, associada a uma retaguarda de graduados que davam garantias de operacionalidade, iria trazer a Associação para um patamar de excelência ao nível da coordenação. O Comandante José Pinto percebe que as missões que eram atribuídas aos bombeiros começavam a envolver muitos meios, bem como a colaboração de vários corpos de bombeiros, o que iria implicar um trabalho de coordenação operacional até inexistente. Antecipando-se aos desafios que aí vinham, reúne com os comandantes de outros corpos de bombeiros da zona e é escolhido por todos para assumir o comando operacional, cargo que o inspetor de incêndios da zona defere, sendo mais tarde nomeado coordenador operacional da zona. Este momento é determinante para que,
nos anos seguintes, na Associação, neste quartel, seja criado o Centro de Coordenação Operacional e o Centro de Meios Aéreos, sendo o Comandante Pinto o primeiro coordenador destes dois serviços. Nesta altura, a coordenação está na vanguarda do combate aos incêndios florestais. Alarga-se assim a sua área de atuação. A corporação torna-se uma referência a nível distrital e nacional, em termos operacionais. No entanto, a coordenação operacional trouxe, nos aspectos administrativos, novas exigências à Associação. Este facto veio a originar uma necessidade de reestruturação geral na administração da Associação e a implicar que esta fosse gerida segundo os padrões empresariais e de gestão. Perante esta necessidade, o Vice-Presidente Rodrigo Araújo, o nosso Rodriguinho, convidou o António Barros para exercer as funções de colaborador na gestão da Associação, o qual, um ano depois, integra os órgãos sociais, mais tarde assume as funções de Secretário Administrativo, sendo atualmente o seu Secretário-Geral. No momento em que a Associação passava por bastantes dificuldades financeiras, a gestão e a administração iniciadas por António Barros foram determinantes para a reestruturação. Introduziram-se práticas e procedimentos e regras de acordo com os padrões de gestão. A Associação começou a garantir a sua viabilidade financeira. Começou a dar resposta às exigências de investimento. Começou a garantir a liquidação de compromissos. Deu passos importantes para se garantir a sustentabilidade. Os presidentes da direção, com quem trabalhou à época, desde sempre depositaram no António Barros extrema confiança, apoiando e sustentando as suas iniciativas que tomou, conducentes ao saneamento financeiro, o que foi conseguido em poucos anos. O secretário-geral, António Barros, serve à Associação desde os anos 80 e, desde esse tempo, é uma figura que se foi impondo pela prática dos valores da verdade, da integridade, da honra, do zelo e também pela sua capacidade e qualidade de trabalho. Recebeu vários louvores em Assembleia Geral, pela dedicação e pela forma como apresentava as contas da Associação. Destaca-se pelo seu altruísmo, pelo seu caráter e personalidade, profundo sentimento de amizade, elevado espírito de voluntariado e serviço à causa humanitária, sendo reconhecida pela Associação, pelos associados, dirigentes, comando e bombeiros, a sua importância nos destinos desta Associação. A sua ação vai para além da Cruz Verde. Dadas as suas capacidades, o perfil e a abnegação na causa dos bombeiros, foi vice-presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Vila Real, sendo atualmente elemento suplente do Conselho Superior Consultivo da Liga dos Bombeiros Portugueses. Estamos agora em 1994 e é no mandato do comandante Maurício Almeida que ocorre pela primeira vez a incorporação de mulheres no Corpo de Bombeiros. A primeira protagonista desta incorporação foi a atual bombeira de primeira classe, Judite Santos Joaquim. Muitas outras se lhe seguiram, tal como a subchefe Marília Souza e a subchefe Liliana Martins. Apesar de terem sido as primeiras, ou das primeiras, Mariana Bragança, esposa do chefe Artur, que muitas vezes assumiu o posto de telefonista. Conseguida a sustentabilidade financeira, o final do século irá ser um momento de investimentos. As missões que se atribuem aos bombeiros têm um âmbito cada vez mais alargado, para além do combate aos incêndios urbanos e florestais, serviço de saúde, acidentes rodoviários, agora com novas vias. Existem agora também os perigos químicos, os focos industriais, o apoio ao aeródromo e o voluntariado irão acontecer quase em simultâneo, o que exigiu que o Presidente da Direção, o Dr. Manuel Prazeres, tomasse a iniciativa dos acontecimentos. Homem determinado, esclarecido, com grande capacidade de motivação, com elevado sentido de responsabilidade, conduziu com espírito de liderança um conjunto alargado de pessoas e vontades. O Dr. Manuel Prazeres acrescentou ao ADN desta associação a importância do trabalho em equipa. Soube encorajar, soube liderar e dar o rosto pelas equipas que escolheu, em quem confiava e a quem deu a honra de ser seu amigo, sabendo que quanto mais autónomos e altivos fossem esses elementos, maior sucesso iriam alcançar na resolução dos desafios que se iriam colocar à associação. Os comandantes Maurício Almeida, José Teixeira Pereira, José Pinto, agora no seu segundo mandato, Vítor Almeida e Fernando Mota, apesar de pouco tempo de mandato, foram protagonistas ativos destes tempos de mudança. Foram participantes nas diversas iniciativas que conduziram à integração de novas missões e consequentes investimentos, e a eles também são reconhecidos os resultados alcançados.
Ao desafio dos investimentos respondeu também o Dr. Manuel Prazeres, garantindo a aquisição de equipamento informático e de telecomunicações, de ambulâncias e de um número significativo de viaturas de fogo, que acarretaram elevados investimentos. Promove a dignificação deste salão nobre e já no final do mandato criou o espaço no museu. A sua ação conduziu a Cruz Verde até à atualidade de forma equilibrada, sustentada, financeiramente viável, organizada, bem apetrechada de meios e viaturas, com capacidade operacional que coloca esta associação e o seu Corpo de Bombeiros na vanguarda do socorro. Os últimos anos de mandato do comandante Fernando Mota coincidem com a estruturação da associação e do Corpo de Bombeiros, a também o tempo em que há alterações durativas ao Dr. Manuel Prazeres e dá a suceder o Engenheiro Manuel Carlos Trindade Moreira. Estamos em 2007. Este ano vai trazer enormes alterações provocadas pela aprovação de leis que irão definir o novo regime jurídico das associações comunitárias de bombeiros. Este facto irá obrigar a uma nova alteração dos estatutos em 2009 e posteriormente obrigou a alterações ao nível de estruturação do Corpo de Bombeiros. Neste tempo, a Associação Nacional de Proteção Civil protocolou com a autarquia e com a Associação a instalação de uma equipa de intervenção permanente, que veio a tornar-se viável, dada a abertura da direção da Associação em assumir novas responsabilidades, investimentos e reestruturação de serviços, para que essa solução de integração de uma equipa EIP no Corpo dos Voluntários fosse um sucesso. O atual Presidente da Direção, Engenheiro Carlos Moreira, fez parte dos órgãos sociais durante alguns anos. Naqueles em que não tomou parte dos órgãos sociais, manteve-se sempre próximo das direções. Foi associado ativo e participante na vida da Associação. A partir de 2008, assume o exercício de funções como Presidente da Direção. Iniciou o seu mandato procurando dar o seu contributo numa área que dominava, assumindo a obra de ampliação do quartel e estando, de momento, a orientar a construção do Centro de Instrução, que é um sonho antigo desde a corporação. A obra de ampliação do quartel foi possível a partir de fundos estruturais do CREMA, do apoio com participação da Câmara Municipal, do esforço financeiro da Associação, com o patrocínio de beneméritos, também com o contributo de associados e também em resultado da campanha de recolha de fundos e da angariação de novos associados pelas diversas freguesias da era de intervenção, ainda pela realização de uma exposição de obras de arte oferecidas por diversos artistas para que o produto da sua venda revertesse para a Associação. A propósito do financiamento da atualidade, nestes são os últimos 5 anos, de 2010 até à atualidade. O mandato do comandante Miguel Fonseca, o comandante e quadro de comando que sai diretamente do Corpo de Bombeiros, dado que fez todo o seu percurso desde estagiário até o topo da carreira. Este é um jovem comandante que tem demonstrado muito entusiasmo, vontade, responsabilidade e determinação em realizar um mandato com sucesso e que mantenha a Associação na vanguarda no socorro e proteção das populações. Outra novidade neste mandato foi a apresentação do projeto estruturante da Cruz Verde, o qual foi elaborado a pedido da direção pelo Secretário-Geral e pelo próprio Comandante Miguel Fonseca. Este documento estabeleceu os compromissos que agora orientam toda a ação do Comando e Direção. Neste compromisso, assumido no projeto Cruz Verde, levou a que, já no mandato do Presidente da Direção, Carlos Trindade Moreira, e do Comandante Miguel Fonseca, fossem efetuados vários investimentos em viaturas, na formação, ao nível das infraestruturas, do apoio médico, na divulgação da Associação e do seu Corpo de Bombeiros. Na componente cultural, a realçar a criação do coro, com a participação do corpo ativo e de seus familiares, a quem se louva ter incluído no seu repertório o hino da Associação e a quem se devem tantas iniciativas, inclusive a participação nas campanhas de agregação de fundos e de sócios. Sabemos que, na atualidade, a pressão que se coloca à direção é cada vez maior. São cada vez mais as missões atribuídas aos bombeiros. Os custos da operacionalidade dispararam e as participações financeiras não cobrem os gastos. Todos sabemos que o socorro a pessoas e bens é uma obrigação do Estado. No entanto, desde há já muitos anos, quase desde sempre, que essa missão tem sido delegada nas associações. Mas não se pense que, para fazer face aos custos elevados da manutenção de um corpo de bombeiros, as receitas são provenientes do Estado. É verdade que recebem o apoio do Estado. E é verdade que as autarquias fazem um esforço financeiro maior que o próprio Estado. O financiamento da Associação é conseguido a partir da prestação de serviços às pessoas, empresas, instituições privadas e públicas. No entanto, a prestação de serviços, por si só, não consegue financiar toda a atividade de socorro.
É o apoio associativo, através do pagamento de cotas, que garante uma parte desse financiamento. É outra garantida pelos beneméritos, empresas e amigas que desempenham aqui um papel preponderante. Ao nível do financiamento, tem sido relevante o papel da autarquia de Vila Real. Ao longo dos anos, no apoio às associações de bombeiros do Concelho. Nos últimos mandatos e no atual, esse apoio traduz-se num subsídio anual, mas também no apoio pontual, a quando de grandes investimentos ou na realização de outras iniciativas da Associação. A par do apoio financeiro, tem também sido importante a disponibilidade para defender os interesses dos seus bombeiros. É, pois, chegado o momento de louvar todos os presentes de Câmara que até à atualidade protegeram e defenderam os nossos bombeiros e apoiaram a Associação. Apesar de já extinto, não poderia deixar de referir o papel que o Governo Civil, até à data da sua extinção. Desde sempre, os governadores civis estiveram atentos aos bombeiros do seu distrito. A sua ação foi determinante, em muitos aspectos, na defesa dos bombeiros voluntários e das suas associações. A extinção deste órgão de soberania viu algumas das suas atribuições ser assumidas pelas comissões intermunicipais, que têm dado também o seu contributo, designadamente na atribuição de fardamento e equipamento. Ainda assim, esta extinção deste órgão de soberania deixou uma sensação de vazio, pois o exercício das funções dos governadores civis era fundamental, em muitos momentos, no apoio aos bombeiros, às suas estruturas locais, concelhias e distritais, à garantia de meios e de ajudas do Governo, à coordenação de esforços, à persecução da garantia da operacionalidade e do socorro às suas populações. Poderá dizer-se que, na atualidade, a Associação e o Corpo de Bombeiros cumprem alguns dos pressupostos necessários à sua sustentabilidade. Possuem as ferramentas e os meios adequados, os recursos humanos que garantem uma rigorosa e competente gestão e administração financeira e económica, sob a orientação do seu Secretário-Geral. Um comandante motivado, capaz e operacional, comprometido com o projeto Cruz Verde. Um corpo de bombeiros devidamente formado, operacional, competente e altamente qualificado. Estando a estruturação garantida, coloca-se agora em especial à direção, mas também aos restantes órgãos sociais, cumprir os outros pressupostos, que garantam a sustentabilidade da Associação, desde logo o seu financiamento, a tomada de decisões acertadas, a salvaguarda do património conseguido, mas também a garantia de prosseguir, sem desvios, um caminho de engrandecimento e de prestígio da Associação que suportem e mantenham o Corpo de Bombeiros Voluntários. Aos associados, como sempre, compete serem intervenientes ativos, estarem vigilantes e atentos, assumirem o compromisso e a responsabilidade pelos destinos da Associação. Chegamos ao tempo de homenagem aos rostos destes 125 anos de história. Ao comemorar 125 anos, apresentou-se uma perspectiva histórica da Associação. Os mandatos dos comandantes foram a matriz que orientou a apresentação, pelo que faz sentido que ao comandante em exercício, Miguel Fonseca, se deixe uma palavra de encorajamento, de motivação, desejando-lhe o maior sucesso, porque o seu sucesso será o da preservação da segurança e socorro da população. Por último, o do engrandecimento e prestígio continuado dos nossos bombeiros e da nossa Associação. Uma palavra também para o Presidente da Assembleia Geral, Dr. Manuel Prazeres, para o Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Alberto Carvalho, para o Presidente da Direção, Carlos Moreira, para que nas suas pessoas se reconheça e louve o trabalho dos bombeiros sem farda. Equipas de pessoas que ao longo de 125 anos souberam sonhar, ousar, construir, inovar, investir para manter um corpo de bombeiros que garante o socorro de toda a população. Nestes 125 anos de história, lembramos também os associados que tanto acarinharam a sua associação e de que tantas formas manifestam o apoio dos seus bombeiros. Agradecemos às famílias dos voluntários, com farda e sem farda. E, por último, louvamos os seus bombeiros, verdadeiros soldados da paz que não olham os esforços para socorrer quem corre perigo. Estão sempre operacionais, como qualquer profissional, mesmo sendo voluntários. Dão o seu tempo e, por vezes, infelizmente, dão a sua vida, dando sentido ao lema que os norteia, vida por vida. Aos bombeiros voluntários de Vila Real, Cruz Verde. Aos bombeiros de Salvação Pública de Vila Real, Cruz Branca. Aos bombeiros do Distrito. Aos bombeiros de Portugal. Aos órgãos sociais de todas as associações humanitárias. À Federação dos Bombeiros do Distrito de Vila Real. À Liga dos Bombeiros Portugueses,
É nosso dever louvarmos a ação voluntária, solidária e humanitária de todos eles. Portugal tem de estar orgulhoso do seu voluntariado, dos seus bombeiros, com farda e sem farda. Termino esta comunicação referindo que esta retrospectiva do historial da Associação resulta da minha perspectiva histórica, baseada nos factos e na interpretação que fiz dos mesmos, à luz dos tempos vividos, das circunstâncias, dos autores que os protagonizaram e que fizeram desta Associação aquilo que ela é e aquilo que representa para todos nós. Os factos que aqui possam não ter sido abordados resultam da impossibilidade do tempo, mas também da sensibilidade histórica que é necessário ter nestas ocasiões, para se enobrecer todos, não ferindo suscetibilidades, e também por não achar necessário mencionar factos que o tempo se encarregou de retirar a importância e a inflamação do momento. Aqui se revela também a visão de quem luta por esta associação, pelos seus fundadores, diretores, comandantes, oficiais, graduados, bombeiros, associados, uma admiração enorme e a quem se orgulha e honra de pertencer à família dos voluntários, à família da Cruz Verde. A todos, bem-ajam. À nossa associação, desejo muitos anos de vida, que todos saibam servi-la e honrá-la, e que todos os associados e os voluntários com farda e sem farda consigam ser sempre o garante da continuidade e a saibam sempre defender, honrando os seus fundadores. Bem-ajam, tenho dito.